Olá, a equipe da Rádio EBPC foi até a Casa do Caminho, pronto atendimento espiritual, em saber sobre a sua assistência social que vem atuando no município de Itapicuru. Vamos dar uma olhadinha? A Casa do Caminho aqui está, porta aberta. Eu sou Antônio Ricardo, dirigente da Casa do Caminho Itapicuru, e é uma alegria para mim estar aqui a falar das atividades da nossa casa. Eu sou a Dailza Batista, cofundadora da Casa do Caminho e trabalhadora da casa. Eu sou Antônia Maria, sou membro da Casa do Caminho Itapicuru, Salvador, e estou na Casa do Caminho Itapicuru pela grande amizade que tenho às duas pessoas, o fundador e o cofundador, e também porque faço interação com as atividades de lá de Salvador com as de Itapicuru. Eu sou Wagner Lima, o popular Vaguinho, sou presidente da Liga de Esporte de Itapicuru e faço parte aqui também da Casa do Caminho de Itapicuru. A Casa do Caminho Itapicuru surgiu da necessidade de ofertar a Itapicuru as luzes que a espiritualidade já vinha trabalhando há muitos anos e não conseguia espaço para isso. Então, em 20 de nove de 2014, a Casa do Caminho Itapicuru foi fundada, contando com a colaboração do Coronel Sturaro, Leonardo Sturaro, que nos doou esse espaço, aonde a Casa do Caminho Salvador, que foi uma grande benfeitora aqui da Casa do Caminho Itapicuru, que nos ajudou a construirmos o salão doutrinário, a realizarmos reforma aqui na casa, e hoje temos um espaço realmente bem equipado para realizarmos as atividades espirituais que tanto necessita Itapicuru. A nossa vice-presidente, a Dailza Batista, ela estava presente em uma das reuniões do Coronel Leonardo Sturaro com a equipe da Casa do Caminho Salvador, aonde foi convidada a ser a presidente da casa, né? E ela declinou porque ela achava que ainda ela estava começando nos trabalhos da doutrina espírita lá em Salvador, e ela achava que não estava apta ainda para isso. Me convidou para eu estar com a equipe da Casa do Caminho Salvador, e eles me convidaram então para eu vir dirigir essa casa aqui. E o interessante disso tudo é que eu e a Dailza, nós já tínhamos um projeto de quando nos aposentássemos, a gente viesse para Itapicuru fundar uma ONG para realizar um trabalho caritativo aqui. Era um grande sonho nosso. E a Casa do Caminho Itapicuru caiu como uma luva em nossas vidas. Fica parecendo que 2014 foi um ano mágico para a gente com a Casa do Caminho instalada aqui. Mas isso remota desde 1970, que o Coronel Leonardo Costa Sturaro tenta implantar a doutrina espírita aqui em Itapicuru e não consegue. Continua por algum tempo e depois declina. Então essas tentativas feitas foram várias, até que 2014 foi a inauguração, mas isso já vinha de uma prévia, de várias reuniões. E numa dessas reuniões eu fui convidada pelo Coronel Leonardo Costa Sturaro para participar. Foi quando houve o convite para ser presidente da casa. Então a casa já estava pronta, já estava planejada pela espiritualidade. E o Conselho Tutelar da Casa do Caminho Salvador, que é quem implantou essa casa aqui, não fomos nós apenas chegamos para dirigi-la, mas foi criada pela Casa do Caminho Salvador. Então eles procuraram aqui na comunidade pessoas que pudessem estar aqui presentes para dirigir a casa, para fazer a manutenção da casa, para tocar a casa. Então nós surgimos assim, desse convite feito através do coronel, e a gente aceitou esse convite. Foi um desafio, para mim foi um desafio, porque eu nunca havia dirigido e nem tinha experiência dentro da doutrina. Eu ainda começava a estudar a doutrina, eu era neófita
é um iniciante ainda da doutrina. E me lembrei do Ricardo, que já vinha há mais de 20 anos já militando na doutrina espírita. Porque o que é uma casa espírita? Por que uma casa espírita Itapicuru? Pela dificuldade toda que nós temos aqui, né? A pobreza imensa que tem aqui, pelos vícios que imperam aqui. Então era necessário uma casa espírita que desse sustentação a essas almas perdidas, né? Itapicuru é o mundo, né? Tem muitas almas perdidas, mas Itapicuru tinha um pouquinho mais. Então a casa veio com esse intuito de resgatar essas almas doentes, como um hospital faz com os doentes, né, do corpo. A casa espírita é para isso, para ajudar as almas a se recomporem das suas doenças espirituais. Duplamente prazeroso, porque eu já estava me aposentando, em 2014 eu comecei meu processo de aposentadoria e eu pensava em voltar para Itapicuru para trabalhar, né, aqui como médica. Então veio uma coisa junto com a outra. Eu voltava a trabalhar aqui em Itapicuru, na minha terra, que é minha terra, e continuar o trabalho que eu iria iniciar dentro da doutrina, fazer meu aprofundamento dentro da doutrina. Então, veio, como se diz, veio a fome com a vontade de comer. Somamos, né? Para não dizer popular, veio a fome e a vontade de comer. A Casa do Caminho Itapicuru, como a maioria das casas espíritas, não é mantido, não recebe nenhuma verbas, a necessidade é muito grande. Nós temos que recorrer a um e a outro para manter a casa. Dificuldades mil, mas essa doutrina, que é o Espiritismo, é uma doutrina muito consoladora. É uma doutrina que nos ensina a lutar, perseverar e caminhar firme, que a espiritualidade está a nos intuir, a nos ajudar e a nos dar força para seguirmos à frente. Então, as dificuldades foram imensas, mas a satisfação de fazermos parte dessa casa foi maior ainda. Então, quando a gente faz os nossos trabalhos com amor, qualquer dificuldade é esquecida. O meu momento mais feliz, aí eu tenho que ir ao Evangelho, que Jesus, quando aqui esteve, ele disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. E o muito que eu recebi aqui da minha terra era um momento de eu restituir, de eu devolver. Então, tudo que nós realizamos aqui na Casa do Caminho Itapicuru, nós estamos devolvendo à comunidade aquilo que o município nos ofertou, aquilo que Deus nos proporcionou. Então, é o momento da gente cuidar mais do outro, porque nós já recebemos a nossa graça, com trabalhos muito bons realizados. Curas, muitas curas foram efetuadas, não pelos médios, mas pela equipe espiritual da casa. Muitas pessoas foram consoladas, muita gente que aqui chegou com as suas dores, com suas dificuldades, encontraram auxílio. E hoje, quando a gente percebe os agradecimentos que as pessoas de Itapicuru, agradecendo a Casa do Caminho Itapicuru por tantas graças alcançadas, isso nos deixa muito felizes. E quando existe muita felicidade, as tristezas a gente nem se lembra, só felicidade, meu irmão, e agradecimento muito grande a Deus e aos mentores da nossa Casa do Caminho Itapicuru. A Casa do Caminho de Salvador é a casa mãe, é a casa matriz. Nós somos aqui em Itapicuru a casa filial. Então, todas as ações que ocorrem aqui em Itapicuru, elas são emanadas da Casa do Caminho Salvador. Os mentores espirituais da Casa do Caminho em Salvador orientam as ações espirituais e também as ações sociais, que é o que ocorre, para que aconteçam de forma similar, né? Para que nós aqui em Itapicuru acompanhem as ações e as decisões que os gestores espirituais da Casa do Caminho em Salvador cumpram aqui fielmente. No início
eles haviam, a Dailza e Ricardo já explicaram, desde a sua época de fundação, quando aconteceram as primeiras reuniões, a Casa do Caminho de Salvador conseguiram fazer essas reuniões com o apoio do coronel Leonardo Costa Esturaro na sua doação, e aí começou a Casa do Caminho de Salvador a vir presencialmente para fazerem, junto com os trabalhadores de Itapicuru, as ações espirituais para que ocorresse de forma igual, né, como ocorrem lá em Salvador. A Casa do Caminho em Salvador, ela está situada no bairro de Sussuarana, é um bairro extremamente carente, muito populoso. É uma casa muito grande, com ações muito maiores, né, com proporções maiores, porque o número de trabalhadores lá é muito grande, né? Então, as ações espirituais, elas são de uma grandeza, porque tem uma população muito maior e muito mais trabalhadores, como também as ações de assistência sociais, elas também são muito grandes. E por isso a gente está trazendo essas ações ainda muito pequenas, mas já de grandes proporções para essa cidade, porque viemos assim ao longo desde a sua fundação fazendo de forma ainda com muita dificuldade, mas fazendo, não deixando de fazer, e aos poucos a gente vem incorporando com muito mais maturidade, com muito mais força, com muito mais apoio, né? Que a gente tem tido não só de pessoas amigas que fazem doações, mas também, mais recente, a doação mais material da Casa do Caminho de Salvador e dos amigos que não param de fazer doação. E esse momento aqui traz também essa motivação de que nos ouve também comecem a fazer também suas doações, porque não precisa ter medo. Basta o coração se abrir e saber que no nosso município existem muitas pessoas carentes e com a pandemia a gente sabe que as necessidades aumentaram, né? Todos nós somos doentes da alma, né? Trazemos nossas mazelas, nossas dificuldades do nosso passado. E aqui é a oportunidade da gente aprender, de a gente evoluir. Então, como doentes da alma, a gente tem esse hospital que é a nossa casa espírita. É um hospital das almas, um hospital que traz um consolo, que traz a oportunidade de esclarecimento, né? E por isso, uma das falas de Antônio, quando fala da evangelização infantil, é a gente fazer com que esses espíritos que estão nesses corpos jovens possam serem aproveitado melhor a doutrina, para que se tornem cidadãos melhores, com mais conhecimento moral da sua vida, né? Para que os vícios que trouxemos do passado, a gente possa deixar aqui e a gente evoluir numa caminhada bem melhor, cada dia melhor do que o anterior. Na medida em que a gente propõe que é uma casa que também educa os espíritos, que educa para que encontre dentro de si condições morais de deixarem seus vícios, quer sejam das drogas lícitas e ilícitas, mas tendo oportunidades outras, né? Do conhecimento de quem é você, para onde você vai, onde você quer chegar. E aí, atrelado a isso, você dá também a esse jovem a oportunidade de conhecer lazeres que favoreçam também a um conhecimento melhor sobre si e sobre oportunidades. Tem inclusive um campeonato de futebol, por que não? O futebol não entra como uma oportunidade de se melhorar, né? A leitura, né? Assistir um bom filme, uma boa conversa, uma boa palestra. A nossa casa traz aqui as doutrinárias com palestras maravilhosas de esclarecimento que facilitam o entendimento das pessoas para um porvir melhor, para uma conduta moral meio melhor. Bom, Itapicuru é um pouco a minha segunda cidade natal, né? Porque venho aqui desde a minha juventude, por grande amizade. A Dailza, nós somos colegas lá no passado, né? E somos comadres também, então eu venho aqui desde a minha juventude também. Então a doutrina só fez nos juntar um pouco mais, né? E com as ações sociais daqui da casa, né? Que
com a distribuição das cestas básicas, eu me entrego totalmente a esse trabalho, gosto de estar aqui, como também a distribuição de roupas, que a gente vem com o trabalho da Casa do Caminho de Salvador, como também com o apoio às gestantes, que é um trabalho que eu faço lá na Casa do Caminho de Salvador. A gente vem tentando minimamente fazer esse trabalho aqui com as gestantes que a gente tem, recebe os nomes dela e a gente consegue trazer enxovais de lá de Salvador para essas gestantes aqui. E as cestas básicas, a gente vem já desde a implantação da casa fazendo isso, e com a pandemia essas ações se intensificaram a ponto de a gente ter apoiadores que você vai saber agora quem. Bem, a todos os munícipes de Itapicuru e região, a minha participação na Casa do Caminho em janeiro de 2019, em conversa com a doutora Daílza e a Antônia Maria, a gente resenhando, e elas perguntaram sobre as crianças, né? Daqui de Itapicuru, que eu tenho um trabalho social com esporte. E aí, dentro dessas conversas, surgiu o projeto e uma resenha, né, entre amigos, e surgiu um nome de um projeto, Amigos da Bola. Ou seja, aqueles que doam uma chuteira, um uniforme, alguma coisa para alguma dessas crianças. Então daí surgiu o projeto e o nome de um grupo, Amigos da Bola. A nossa primeira ação foi um evento que tinha o projeto, apoiava o projeto lá na Lagoa Redonda, um evento com as chuteiras. A gente fez um café da manhã lá e aí já foi esse dos Amigos da Bola, teve um amigo da bola de Salvador que ele nos doou escovas de dente, creme dental, essas coisas. Até a gente nesse projeto levou médicos e levou dentistas lá para Lagoa Redonda. Nesse dia a gente doou 18 pares de chuteira lá à comunidade lá da Lagoa Redonda e 12 pares de chuteira ao projeto daqui de Itapicuru. E daí começou a estender-se mais o projeto, né? Aí começamos a trabalhar mais a equipe na parte do futebol, né? Com viagens para fora. E aí a Casa do Caminho, junto com a doutora e demais, sempre apoiavam essas viagens. Por exemplo, a gente foi viajar para jogar contra o Vitória, em Salvador mesmo, e outras viagens a mais. No final do ano de 2019, a gente ousou mais um pouco, né? Aí a gente foi para fora do estado, né? Junto com o apoio, com o projeto das crianças daqui de Itapicuru. Chegou a pandemia, aí teve que parar a parte esportiva, aí a gente entrou na parte social. Continuar ajudando esses garotos e familiares desses garotos na parte de cesta básica, distribuição de alimentos. A parte de cesta básica. Exatamente. A minha parte, eles já faziam parte eles já distribuíam cesta básica. Essa parceria, aí é onde entrou a questão parou o esporte todo, né, com essa pandemia, entrou a questão de cestas básicas. Aí a gente começou a cuidar na parte de cesta básica. Lençóis, cobertores, roupas e demais. A gente fez o ano passado, se não me engano, uma campanha, a gente doou 180 cobertores. Inclusive a gente levou até para amigos que estavam carentes lá, que o rio invadiu a cidade do Conde. E a gente levou até alguns cobertores daqui, doou a comunidade lá do Conde, se não me engano foi Cobol, não lembro muito a comunidade lá que a gente doou. Aí aqui em Itapicuru a gente doou 160, se não me engano foi 30 cobertores que a gente mandou para lá e mais algumas cestas básicas. Da pandemia até hoje, agora mesmo, essa data, a gente doou aqui em Itapicuru o equivalente a umas 5 toneladas de alimento. Transformado em cesta básica dá umas 500 a 700 cestas básicas. Esses alimentos vêm todos de apoio aqui da Casa do Caminho. Com essa parceria a gente busca distribuir a pessoas que estão desempregadas no município, que os seus auxílios foram cortados pelo governo, algumas coisas desse tipo. Os Amigos da Bola continuam apoiando, não a parte prática do esporte,
das atividades com viagem, etc., sobre chuteira, essas coisas, agora entra na parte da alimentação, a parte social, que é da Casa do Caminho daqui de Itapicuru, junto com a de Salvador. Quem me conhece e conhece a minha rede social, vê lá que geralmente a gente posta lá, que a gente compra em fardos e vai fazer. Depois eu fiz aquela contabilidade a respeito de fardos. Equivale a umas 600 a 700 cestas básicas durante um ano e acho que 3 meses tem de pandemia. Quando a gente começou aqui, eu tinha antes um trabalho mais social na parte de esporte, mas quando começou a questão das cestas, teve umas situações aí que eu ia ser candidato a vereador, que eu ia isso, que eu ia aquilo, boatos, enfim, nada a ver, nem filiado a partido. Sou partidário, não sou filiado a partido nenhum. No período da política tinha isso, mas aí passou o período da política, agora ninguém comenta nada não, aí vê só o que é mesmo na parte social mesmo da gente, é um projeto da gente que tem, que é maior do que esses comentários sobre politicagens. Quando a gente procura essas pessoas que identificam quem está passando essa necessidade, não digo fome assim, mas a gente fala uma necessidade. A gente pede que não tire foto, que não precisa falar nem quem deu. Chegue lá, entregue o alimento a ele e agradeça. Assim, quem deu no sentido de político, que geralmente vem, é de escola, é disso, daquilo. Não, a gente jamais quer isso, é questão da foto. Se ele quiser falar, pode falar, fique à vontade, vem os agradecimentos. Mas a questão tipo, imagem, fotos, essas coisas, a gente não quer não. Que lá de cima Deus já está tirando essa foto da gente. Uma outra questão também dentro desses Amigos da Bola, a gente tinha um projeto dos Amigos da Bola, que cada um desses Amigos da Bola era um padrinho anônimo de uma criança. A gente iniciou aqui e tem vários padrinhos anônimos de crianças. Tem crianças de Lagoa Redonda, tinha crianças da sede. Esse padrinho, ele, por exemplo, no início do ano ele doa livro, caderno, a parte escolar do aluno, enfim. Ele é batizado anonimamente, ou seja, a gente chega lá e identifica um aluno do projeto que esteja com uma certa dificuldade de comprar esse material escolar, a gente chega e passa para esse padrinho anônimo e ele oferta isso. É o chamado padrinho anônimo e o padrinho social. Eu percebo que a capilaridade de Vaguinho junto ao município, por conhecer as diversas áreas do município, as suas carências, a necessidade do jovem ter uma outra oportunidade e também de ver o conhecimento de Adailza como médica neste município, que conhece a realidade social dessas pessoas, as suas carências também. Isso foi um ponto que favoreceu muitíssimo o trabalho da Casa do Caminho, não é? Porque o fato da gente conseguir as cestas básicas através dos nossos amigos, através de pessoas que entendem a possibilidade de que a gente pode fazer esse trabalho, esse auxílio, essa ação assistencial, a gente precisava de pessoas que conhecessem também a região. Porque o fato da gente estar aqui na sede, a casa está na sede, mas a nossa área de atuação passa por áreas muito longínquas daqui do município. Lugares que ficam até 30 quilômetros daqui, ou um pouco, 60 quilômetros daqui, né? Então, é muito difícil. Então, uma pessoa como o Wagner conhece muito, uma pessoa como a Adailza conheceu, atendeu muitas pessoas com essa necessidade. Então, juntou muito a oportunidade nossa de conseguir as cestas e a facilidade de acesso de Vaguinho. Então, por isso, Amigos da Bola se tornou uma coisa que favoreceu muito. Não só nós nos tornamos amigos da bola, como ele se tornou amigos da Casa do Caminho nessa oportunidade de entrega dessas cestas básicas. É de muita gratidão por este acolhimento que a gente tem nesse momento que você entrega uma cesta. Não é a pessoa que está ganhando
aqueles alimentos. Somos nós que ganhamos pela oportunidade de estar perto daquela pessoa e de sentir, na verdade, um pouco mais de responsabilidade da gente com o trabalho, de dar continuidade. O que a gente gostaria é que no futuro essas pessoas também tivessem a oportunidade de ter o seu, de lutar para ter, e que a gente não precisasse de dar cestas básicas. A gente queria que essas pessoas fossem empoderadas com um trabalho, que tivesse a oportunidade dela mesma ganhar o seu sustento. Mas enquanto elas não conseguem, a gente tem que fazer o possível para minorar a dor dessa pessoa. Eu queria, nesse momento, manifestar a minha gratidão à Casa do Caminho Salvador, né? Pela ajuda nesses 7 anos de atividades da Casa do Caminho Itapicuru. E queria conclamar o nosso povo de Itapicuru a se chegar mais à nossa casa, venha conhecer as nossas atividades, nossos trabalhos, venha sentir essa energia tão gostosa que todos falam aqui da nossa casa. Venha estar conosco, porque a Casa do Caminho Itapicuru é um pronto atendimento espírita. Então, chega a nós. Então, só temos a agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho da nossa casa, agradecer à Rádio TV Web PC pela oportunidade, e nós estamos aqui prontos ao acolhimento de quem necessita nos procurar. Estamos aqui de portas abertas. O lema da casa é Casa do Caminho, pronto-socorro espiritual, pronto-socorro espírita, portas abertas. Estou aqui para agradecer a todos, a você, Paulo, pelo trabalho que vem fazendo no município, a Rádio Web PC, a todos aqui da Casa do Caminho, ao presidente ali, Ricardo, a senhora vice-presidenta Adailza, aqui a Antônia Maria, né? Nossa amiga lá de Salvador, que não mede esforços para trazer recursos sociais aqui para o município, e a todos os doadores anônimos e não anônimos. Eu agradeço a todos, e aqueles colaboradores. Muitas vezes o cara não colaborou com alimento, mas colaborou com o carro, o combustível, alguma coisa. Enfim, agradeço a todos esses aí, pelo que vem fazendo. Às vezes identificou, né, até a família que está necessitada. Então agradecemos a esse pessoal todos aí, que em conjunto vamos fazendo algumas famílias felizes no nosso município. Casa do Caminho, aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta.